segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1, verso 2 e o verso 3. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, 2 e o 3. E enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a oportunidade, pastor. É um privilégio, dá para ficar nervoso muito, mas isso é bom. Isso é gostoso demais. Obrigado pelo convite, viu, Ricardo? No começo eu fiquei meio assim, mas deu um empurrão. Mas obrigado mesmo. E a igreja aqui, eu falo assim, tem um amor muito grande por essa igreja, parece uma família mesmo. O pastor tem me ajudado, o Ricardo e muitos outros irmãos. Amém? Quem achou, diga amém? Amém. Amém. Capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes? Confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Antes dos irmãos sentar, repita comigo. Eu sou o bom soldado de Jesus Cristo. Mais uma vez como um coral para o Senhor. Eu sou o bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maravilha. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Maravilhoso. Maravilha. Muito bom compartilhar a palavra que o Senhor colocou no nosso coração aos irmãos. E eu quero dar uma introdução aqui de como chegou essa carta, de como que Paulo escreveu essa carta para Timóteo. E na segunda viagem de Paulo, ele chega em duas cidades dela, em Listra, e lá ele encontra um jovem chamado Timóteo, já discípulo. Uns dizem que na primeira viagem, quando a pregação de Paulo, ele já tinha se convertido, a mãe dele, a avó dele, ensinado os caminhos para ele. Então Paulo, na segunda viagem, encontra com ele e tem uma certa admiração por Timóteo. Vê que é um discípulo do Senhor, e bem que na palavra do Senhor, em Atos capítulo 16, fala isso dessa segunda viagem, e vemos que a mãe de Timóteo era judia, mas crente, e pai dele era gentil. Então ele era uma mistura, Timóteo. E como Timóteo dava um bom testemunho aos irmãos daquela época, e alguns anciões da época chegaram a Paulo e falaram: Paulo, coloca Timóteo como um obreiro da casa do Senhor. E aí colocaram ele numa igreja chamada Éfeso. E nessa igreja, que na época da igreja de Éfeso existia muita idolatria, o homossexualismo, imoralidade, era muito difícil, falsos profetas. E aí nós podemos ver uma coisa interessantíssima, que Paulo circuncidou Timóteo, porque toda vez que a viagem de Paulo chegava em toda a cidade, ele procurava uma sinagoga, e na sinagoga não poderia entrar nenhum gentil. E aí Paulo circuncisa Timóteo, mas não mostrando que tinha que circuncidar para ter a salvação, não. Era só para ele poder ter um livre acesso nas sinagogas. E aí, durante a época do imperador Nero, a igreja sofreu uma forte perseguição. Uma forte perseguição que os cristãos foram acusados de atear o fogo e destruir a cidade de Roma. E nessa perseguição, nessa luta, que o inimigo quis contra as vidas dos cristãos, Paulo foi preso. Mais uma das vezes que Paulo foi preso. E Paulo ficou bem distante de Timóteo. Timóteo, como um servo, obreiro na casa do Senhor, e novo, ele tinha muito medo. Ele tinha muita dificuldade, porque era o começo da fé dele. E, bem verdade, que ele aprendeu muitas coisas com Paulo. E aí, Paulo escreve cartas para ele, como era de costume, que era a comunicação que ele tinha. E aí ele vê e escreve para Timóteo a sua última carta, que estava preso. Ele sabia que ele já ia morrer, e aí ele escreve para Timóteo: Tu, pois, meu filho, porque Paulo considerava ele como um filho amado filho. Ele tinha um vínculo muito grande com Timóteo. E aí ele fala
fala assim, ó, tu pois, meu filho, fortifica. E aí tem uma vírgula, uma pausa aqui. Eu começo a pensar como Timóteo está naquela situação, jovem, obreiro, não tinha, estava na dificuldade, não sabia o que fazer com algumas diversidades que estavam na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Daí ele fala assim, ó, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E aí no verso 2, Paulo escrevendo a carta e falando que para ajudar ele no ministério, coloca homens fiéis, idôneos, pessoas que possam ajudar e ensinar a ele. Porque naquela época existia a perseguição contra a igreja e também os falsos mestres que queriam ensinar coisas erradas na igreja. E Timóteo estava sozinho, então Paulo recomenda isso. É interessante que nós lemos aqui no verso 3, sofre, pois, comigo. Paulo já estava sofrendo no cárcere. E as aflições como bom soldado de Cristo. E uma coisa interessantíssima, porque Paulo, no meio, nós aprendemos isso na escola dominical, no meio da adversidade, Paulo tirou uma lição. Paulo preso, ele não reclamou. Ele tinha preocupação com a igreja de Éfeso, bem distante que ele estava da igreja. Ele tinha essa preocupação com a igreja de Éfeso e com tantas outras cartas que ele escreve. Aí eu começo a imaginar aquela diversidade que Paulo estava. Ele escreveu a carta: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, eu não quero fugir do tema que eu coloquei, que nós somos os soldados de Jesus Cristo, mas eu quero aplicar uma palavra aqui agora para vocês. Eu não sei a sua adversidade, o seu problema, eu não sei o inimigo que tentou, o tamanho do inimigo que tentou afligir a sua vida, mas faça como Paulo. Paulo, no meio da dificuldade, no meio da luta, ele tirou uma lição. Ele não reclamou, ele não murmurou. Então eu falo para ti, irmão, não reclame, não murmure no meio da prova que tu está aí passando. Dá glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí, é bem verdade que quando nós falamos do bom soldado de Cristo, nós vemos hoje no mundo secular que todo soldado brasileiro ou soldado americano, ele tem várias coisas para fazer. E uma das coisas vertentes é a sua missão. Muitos soldados têm a missão de guardar a nação, têm a missão de cuidar da nação, de proteger a nação. E nós, como servos do Senhor, como bons soldados de Cristo, nós temos duas missões. Primeiro, adorar a Deus. Essa é a nossa missão como bom soldado. E como que está a sua adoração ao Senhor esta noite? Muito bem verdade que muitos têm se alegrado com as coisas carnais dessa festa que está tendo. E nós? Qual é o propósito de estarmos aqui na casa de Deus? Já descemos para adorar a Deus mesmo? Ele estava com os verdadeiros adoradores. E cadê? Você será que você veio para adorar Ele? Aproveita essa oportunidade e adora Ele. Muitas pessoas queriam estar aqui onde você está. Aproveite e adora Ele porque Ele é, porque Ele fez a sua vida. Se não fosse Ele, você não estaria nem aqui. Você pode adorar Ele ao nome dele em nome do Senhor Jesus? Aleluia! É difícil, mano. O inimigo tem implantado coisa na mente da igreja para esfriar a igreja. E nós adoramos a Ele. Deus não mudou, nós que mudamos, a nossa natureza, nós que mudamos. E nós não adoramos a Ele. Quem sentiu a presença de Deus já aqui neste culto? Fala com sinceridade no coração. Se você não sentiu, clama a Ele que Ele vai te responder. Você vai sentir a presença dEle. A palavra dEle diz que se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está aqui, eu creio. E Ele está aqui. E nosso interrogação de que vai. Oh Deus maravilhoso, aproveita para adorar Ele. E assim como um soldado é o id por todo mundo, id, pregar a toda criatura. Como que está o seu id, irmão? Ou será que você tem falado do amor de Jesus? Ou será que você tem falado daquilo que Ele tem feito na sua vida? Como que está o amor? Como que está o id seu para com o mundo? E o Senhor vai cobrar isso como bom soldado de Cristo. Essa é a nossa missão. Deus deixou o id para nós. É ir, não ficar. A igreja está, bem verdade que a igreja está parada. Muitas pessoas estão
estão precisando, sedentos de Jesus. Eles não falam, mas precisam. E nós estamos praticando isso como bons soldados de Cristo. O que será que precisa fazer? O que será que Deus precisa fazer, falar, para nós podermos fazer o íntimo? O mundo anseia pelo amor do Senhor. E aqui nós aprendemos então qual é a missão de um bom soldado de Cristo. E quando nós estamos começando uma guerra, uma peleja, é bem verdade que nós temos que conhecer o nosso inimigo. E o Espírito Santo me colocou no meu coração, são 3 inimigos nossos, da igreja, nos dias atuais, e sempre foi. Primeiro, o mundo. Foi lido com o Bruno já leu na primeira leitura oficial, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está com ele. Será que nós temos algum vínculo com este mundo? Será que nós temos... será que tem algumas coisas que prendem nós neste mundo? Poderoso Senhor, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E você é amigo de Deus? É a porta estreita mesmo. Oh Deus. Irmão, nós temos que santificar cada dia mais e fugir dessas coisas do mundo. Nós somos o bom soldado de Cristo. No verso 4 que nós não lemos, fala que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Nenhum soldado pode ficar embaraçado com essas coisas dessa vida. Nossa vida aqui é passageira. Maravilhoso Deus. Nós só queremos esperar que Jesus venha logo. Nada vem Senhor Jesus. Então nós não temos que ficar com essas coisas do mundo não, irmão. Temos que estar ligados, sabe por quê? É com Jesus. É com Jesus. É verdade. Segundo inimigo nosso, Satanás. Em Efésios capítulo 6, do verso 12, fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. E aí fala que são anjos caídos, que tinham altas patentes lá no céu. Então não é uma guerra qualquer que nós estamos enfrentando. É bem verdade que aconteceu comigo esses dias. Eu estava numa lanchonete, para variar, né? E nós estávamos louvando a Deus, mas bem baixo. Estávamos bem baixo, com os jovens, com o violão louvando. E de repente, o camarada, cheio do demônio, já soltou aquele palavrão e xingou nós. Se fosse outros tempos, meu irmão, era luta contra a carne e contra o sangue mesmo. É como nós temos o Espírito de Deus, nós já temos discernimento. Aí nós vemos, o camarada demoniadinho, rapaz. Demoniadinho. Será que nós temos esses olhos espirituais de ver, de discernir o que é os principados e a potestades? Irmão, você não sabe. É fácil você vir na igreja, talvez você nem abra a boca para adorar a Deus. Mas sai lá fora para você ver. Começa a louvar a Deus, falar do amor dele, você vai ver como que o inimigo vai se levantar. Aqui dentro da igreja é fácil, mano. Aparentemente é fácil. Como que estão os nossos olhos? Será que estamos atentos para ver? O inimigo não está de brincadeira. Nós temos que conhecer ele como um bom soldado de Cristo. Terceira coisa, nós mesmos. Essa luta é terrível. Essa luta de nós mesmos é terrível. Gálatas capítulo 5, no verso 17, fala que é a luta entre a carne e o espírito. Eu já vou perguntar para você, o que você tem alimentado, a carne ou o espírito? O que você tem alimentado? Os desejos da carne? Aquilo que você tem alimentado mais vai sobressair na sua vida. É desse jeito. O dia que você precisar, Deus precisar usar você, o que você vai estar cheio? Da carne e do espírito. Bom soldado de Cristo, toma cuidado com os nossos desejos. Os nossos desejos. A luta é com nós mesmos. Muitas
culpamos o diabo, mas muitas das vezes é nós, os nossos desejos. Continuando. Então nós aprendemos as duas lições e o conhecemos o inimigo. E agora a minha verdade, eu quero falar para vocês os cuidados de um bom soldado. E a primeira coisa de cuidados de um bom soldado, vigilante. E uma história na Bíblia muito linda é de Gideão. Gideão com 32 mil soldados, e Deus fez uma peneira. Talvez Deus vai fazer uma peneira hoje aqui. E aí ele faz uma peneira e diminui os soldados medrosos e covardes. Aí ele tira, fica só, sai 22 mil, só fica 10 mil. Mas Deus falou, não, mais uma. Aí o que Deus fala para Gideão? Ó, aquele que beber de joelhos, esse daí não serve. Mas aquele que beber e ficar observando, esse daí serve. Mas sabe por quê? Que eu entendo aqui, irmãos? É um soldado vigilante. Ele está bebendo a água, mas ele está vigiando. Ele está vendo. Então é os cuidados de um bom soldado de Cristo. E o interessante que a palavra do Senhor, a água simboliza o Espírito Santo, simboliza a palavra, e talvez nós tenhamos alimentado da palavra, talvez nós estamos até espiritualmente, mas se nós não vigiarmos, nós podemos cair, nós somos seres humanos. Teve um congresso aqui dos jovens esse ano que falou, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Então, você não é um super-homem, você pode cair porque é sua natureza. Então vigie, porque o inimigo não está de brincadeira. Ele não como um leão, querendo devorar você. A segunda coisa dos cuidados de um bom soldado de Cristo, não ser vergonhoso. Em Romanos capítulo 1, do verso 16, fala assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E olha, é verdade, pastor. Eu já vivi isso, é verdade. Quantas das vezes eu pé na igreja, eu pé no mundo, e as pessoas falam assim, ó, o crente eu já medo. Eu ficava, não, falar que eu sou crente. Ou ficava com medo. E tem pessoas que é vergonhosa. Se a pessoa fala para você que você é servo do Senhor, o crente, e a pessoa fica com vergonha de falar. Desse jeito. Eu não vou falar comigo agora. Terceira coisa dos cuidados de um bom soldado, ter domínio do seu armamento. Davi, esse Davi é coisa linda, porque Davi, ele postou a funda nos momentos, porque os irmãos deles eram soldados, trabalhavam para o rei Saul. E Davi cuidava de ovelhas, pastor de ovelhas, mas ele sempre praticava os armamentos que ele tinha. E é bem verdade, os armamentos que o Senhor deixou para nós como bons soldados de Cristo, é a oração, é a leitura da palavra, é o jejum. E como você tem feito, como você tem cuidado do seu armamento que o Senhor te deu? Como que o Senhor deu essas três coisas para ti? E como você tem guardado? E uma coisa interessante que o Espírito Santo mostrou para mim aqui, é o tempo. Nós lutamos bastante tempo com o tempo, a hora está voando. E o tempo que você tem, você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejua. E quando o inimigo vier, você não vai ter ferramenta para usar. Tem que tomar cuidado dos seus armamentos, o que Deus colocou na sua mão. Faça com amor, com alegria. É desse jeito. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você é um bom soldado de Cristo. Deus. Quarta coisa, ser obediente. Soldado que não é obediente, meu irmão, vai bater a cabeça. Vai bater a cabeça. E aqui não tem, né, pastor? Pessoa desobediente não, né? Não tem? E a desobediência é terrível. Eu lembro que quando eu fui uma vez para Descalvado, minha mãe falou assim, você vai com quem? Eu vou com os moços da igreja, para Descalvado. Eu vou lá almoçar na casa de uma família lá na igreja. Aí a mãe falou assim, ó, mas você vai do quê? Não, eu vou de carro. Eu já fiz e obedeci. Pessoal, se você for de carro, você nem vai. Não, se você for de moto, você nem vai. De carro você vai, mas se você for de moto, então eu já menti e desobedeci.
E aí, o que aconteceu? É engraçado, mas eu fui de moto, desobedeci, fui de moto, e ainda era noite, e eu abri a viseira, o bobão, abri a viseira, eu olhei para trás e perdi o óculos. Irmão, eu tenho 3 graus, eu não enxergava nada e depois. Aí eu clamei ao Senhor, irmão, me ajuda. Pode contar, mamãe. Então, irmão, seja obediente. Tem que ser obediente. E quando a mãe fala, ouve. Quando o pai fala, ouve. Quando o pastor fala e o líder fala, ouve. O pastor, ele ama as suas ovelhas. E quando ele fala para o seu bem. Não desobedeça ele não. Ele te ama tanto, você não sabe disso. Mas ele te ama tanto, tanto. O seu líder também te ama. Obedeça. Obedeça. E agora eu quero falar as características de um bom soldado. Primeira coisa, aquele que conhece o seu general. É bem verdade que muitos não conhecem o general na igreja. Muitos aceitaram o Senhor, sentiram a presença dele, mas hoje não conhecem mais. Não conhece mais o general. Não sei porquê. Porque o Deus não mudou. Isaías capítulo 66, no verso 1 fala aqui: o céu é o seu trono, e a terra é o estrado, os cabelos dos teus pés, ou melhor dizendo, o tapete para os seus pés. Então Deus é tão grande, e nós conhecemos Ele. Muitas das vezes o inimigo vem na nossa mente, para nós pararmos de servir a Ele, que Deus não ouve, que não adianta servir a Ele. Mas eu tenho uma palavra para você. O nosso Deus é muito grande, não precisa provar mais nada para ninguém. Uma coisa interessantíssima, lá em Josué, Raabe, que não servia a Deus, ela desejava participar, conhecer a Deus. Porque quando o povo de Israel chegou, os 2 espias chegou lá, ela falou assim, eu bem sei que o povo de Israel abriu o Mar Vermelho. Ela desejava, porque ela já conhecia ela, que nem tinha entregado a vida ao Senhor, ela já conhecia a Deus. E nós que já entregamos a vida ao Senhor, talvez nós ficamos perguntando: por que, Deus? Por que daquilo? Por que o Senhor não me responde? Mas isso aqui é a falta de conhecimento. O original conhecer é intimidade. Está faltando intimidade com a igreja com o Senhor. Falta intimidade. Segunda coisa, isso daqui dá extinção na igreja. As características de um bom soldado: ajudador. Isso está em extinção na igreja. Ajudador. Quantas pessoas pisaram aqui, está nesse mundo, e nós não ajudamos, não estendemos as mãos? Quantas guerras, pelejas durante o ano todo, as pessoas ficaram para trás. Eu lembrei lá do soldado ferido. Quantas pessoas ficaram feridas durante o caminho? E nós não ajudamos muitas das vezes, nós estendemos as mãos daqueles que necessitam e precisam. Meu coração fica até assim, como eu começo a imaginar nessa época, nesse frio, pessoas dormindo na rua, não tendo um lar para morar, e nós muitas vezes ficamos reclamando. E nós, a igreja, temos que sair para ajudar essas pessoas, porque falta muito dentro da igreja o ajudador. É muito mais fácil acusar o irmão, apontar o dedo, do que estender as mãos e ajudar ele. A terceira coisa, o estimulador. Aquele que, quando o barco vai afundar, o exército está derrotando, ele estimula os outros. Ele tira forças aonde não tem forças. Esse é o estimulador. O quarto, destemidos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Minha alma não tem prazer nele. O destemido é aquele que não tem medo. Então, irmãos, nosso alvo é combater essas hostes da maldade que querem enfrentar a igreja. E é bem verdade que Paulo, escrevendo na carta de Efésios, nós podemos ver que ele escreve no capítulo 6 as armaduras de Deus. E ele escreve as armaduras de Deus como a parte só da frente. O interessante é que ele não coloca a armadura nas costas. Sabe por que é isso? Porque não é para olhar para trás, irmãos.
é para nós prosseguirmos ao alvo, não é para olhar para trás. Paulo foi bem usado pelo Espírito Santo. E a quinta coisa, da característica de um bom soldado, é aquele que defende a sua bandeira. Um bom soldado defende a sua bandeira. Nós vemos que no Brasil, nós deveríamos, muitas pessoas não têm isso, mas deveríamos ter orgulho da nossa nação. Deveríamos ter orgulho, falar bem da nossa nação. E nossa bandeira é o Senhor. E nós temos que falar bem do Senhor, do que Ele é, do que Ele faz. Se alguém enfrentar você falar que o seu Senhor é a tua bandeira, Jeová Nissi. Com a permissão do pastor, quero que a igreja fique de pé. Irmãos, talvez não foi aquele ao retorno, mas quero agradecer essa oportunidade e eu quero fazer um convite pelo Espírito Santo. Se você ouviu essas coisas de um bom soldado de Jesus Cristo, e você hoje talvez está como um inimigo, ou está no mundo perdido, e quer alistar neste exército do Senhor e participar conosco. Se você quiser se alistar ao Senhor, vem aqui. Se você quer aceitar o Senhor, você levante a sua mão e vem aqui na frente. Aquele que quer aceitar o Senhor e ser um soldado de Jesus Cristo. É um privilégio, irmão. Um privilégio tão grande ser um soldado de Cristo. Nós vamos sofrer. A batalha é dura. Mas é muito interessante, irmão. Entrega a sua vida ao Senhor. Se aliste ao exército do Senhor. Ele fará coisas grandiosas na sua vida. Aleluia. Se tem uma pessoa aqui que quer aceitar o Senhor, a oportunidade está aberta. Vem aqui na frente, iremos orar e o Senhor escreverá o nome de você no livro da vida. E eu também quero fazer o segundo convite das pessoas que essa palavra chegou ao coração e que precisam mudar algumas coisas da sua vida. Talvez no seio do caminho, na adversidade, você parou. Ou muitas das vezes você não tem praticado como um bom soldado de Cristo. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você quer voltar a ser um bom soldado de Cristo, ser ajudador, ser estimulador, não ter medo, defender a sua bandeira. Maravilhoso Deus. A oportunidade está aberta, irmão. Não é eu, é o Espírito Santo. Ele que vai convencer você. Nós paramos, irmão. É bem verdade isso. Nós paramos em muitas áreas da vida como bom soldado. Mas talvez lembramos que nós somos um bom soldado de Cristo. E hoje é a oportunidade de você. Deus de glória, Deus de volta como bom soldado de Cristo. Labragaçou, demanda labracé, de gaspi, de miandara. Gamandé, guiaçou, de cansa, labracé, de mandar, de miandara. E chamando que suribianda, labraçou, de gaço, mandar. Manquechui, de caramandu, siribianda, labraçou. No exército secular, no exército secular, de tantas coisas que os soldados fazem, treinamentos, medalhas de guerra. E nós, como soldados de Cristo, nós temos que ter algo para o Senhor, alguma medalha ou galardão para o Senhor. Porque vai chegar o dia do final de Cristo, que Ele vai perguntar aquilo que maravilhoso Deus. Oh, meu soldado, eu vejo a medalha que você conquistou nessa guerra. Maravilhoso Deus. Então, aproveite essa oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Amém. Temos aqui o nosso irmão, pastor
conhece seu coração. Ser cristão é pelejar, ser